Olá, seja bem-vinda a mais um episódio de Na Volta a Gente Compra, esse podcast em que a gente fala do universo materno e feminino, e hoje especialmente a gente tem um tema que eu tava falando aqui, gente, ele abre um mar vermelho assim entre as mulheres, porque ele é polêmico, não deveria ser, mas é polêmico, que é o dizer não para a maternidade, é o bancar, né, essa escolha de vida, né, de não querer embarcar nessa viagem que é muito linda, a gente fala aqui da parte linda, mas que tem muitas abdicações, desafios, perrengues, e às vezes a gente simplesmente não quer e tá tudo bem, né, e é para falar sobre isso que hoje eu tenho aqui duas pessoas incríveis que já se conhecem, que eu descobri que já falaram sobre esse tema num outro podcast, então é legal que é uma dupla que já tá afinada pra gente discutir o tema. Primeiro eu vou apresentar ela, Amanda 90, que é comunicadora, fundadora da Fuga, que é uma agência de viagens que leva as mulheres aí para explorar o mundão, lugares diferentes, e que também tem um podcast que é chamado justamente Não Quero Ser Mãe, e agora? Olha que coincidência, bem-vinda, tudo bem? Obrigada! Oi, todo mundo que tá ouvindo, que tá me vendo, olá! Um prazer estar aqui. Ah, o prazer é nosso, vamos ter uma troca muito rica, tenho certeza. E vamos aguardar também os comentários nos posts. Esse episódio vai gerar engajamento, viu, Brasil? E a gente tem aqui também para compartilhar sobre esse assunto a Nath Leão, que é jornalista, né, colega de trabalho, cofundadora do Inspira e Transpira, né, que une mulheres através do esporte. Muito obrigada por estar com a gente. Obrigada, grande prazer estar aqui conversando com vocês, estar aqui conversando de novo com a Amanda. Esse tema que não deveria ser tabu, né? Vamos lá, mulherada. Não deveria, mas é. Bora se apoiar nas decisões. Estamos aqui pra liberar isso aí. Vamos nessa, vamos embarcar juntas então. Bom, para começar esse assunto, eu queria saber, o episódio anterior, inclusive, era sobre coragem, né? Coragem de dizer não, inclusive para maternidade, a gente citou isso, né, no episódio anterior. E eu queria saber de vocês, né, como é, né, o que vocês precisam ter, além da coragem, dentro de si, para bancar e sustentar esse não para uma sociedade que diz pra gente, sim, né, que a maternidade faz parte do ciclo feminino. Eu adorei que você disse sustentar essa decisão. Esse é um tema que eu falo bastante, que mais do que tomar essa decisão, que eu acho que é um processo que leva um tempo, você tem que se investigar, né? Eu lembro que quando eu ainda estava em dúvida, eu tinha amigas que falavam, só tira o DIU e vê o que acontece. Eu falo, gente, como assim ver o que acontece? É ter um filho, eu não posso desistir. A gente meio que sabe o que acontece, né? Não é uma coisa, não é um cara ou coroa. Eu sinto que eu preciso me investigar para tomar essa decisão. Essa investigação, acho que já requer coragem. Você tem que se fazer perguntas difíceis e você tem que ser honesta com você mesma. O que eu quero, o que eu não quero, o que eu acho interessante dessa experiência, o que eu não acho interessante. E mais do que isso, você tem que reforçar, você tem que retomar essa decisão muitas vezes. Porque não é assim, então tá bom, decidi, não quero mais ter filho, beijo, outra sociedade, vou ser feliz. Em vários momentos você vai ter que reforçar essa decisão, né? Então acho que são pílulas de coragem. Eu concordo com tudo que a Nath falou, acho que é isso mesmo. A primeira coisa é buscar esse autoconhecimento e tal. E aí, complementando o que ela disse, eu acho que tem esse lance que para muitas mulheres é uma coragem para poder dizer para as outras pessoas que elas não querem ser mães. Porque muitas mulheres elas reclamam que elas sofrem uma pressão da família, ou do marido, ou das amigas, esse tipo de coisa. E eu tenho amigas que falam assim, eu vou dizer para minha família que eu não posso ter, que eu tenho algum problema e tal. Eu falo, não, você tem que falar a verdade, você tem que bancar isso, tem que falar. Quando você fala que você não quer ser mãe, a visão que as pessoas têm de você é outra. Elas não vão ficar te enchendo o saco, porque assim, eu não quero. Como é que você argumenta com eu não quero? E ponto. Eu não quero e ponto. Né? E a gente tem que ser honesta, porque justamente para esse assunto deixar de ser tabu. Né? Tem que normalizar o fato de não querer. Então a gente não pode ficar mais inventando desculpa, né? Não quero por isso, não vou ter por isso, não vou ter por aquilo. Não, é simplesmente porque eu não quero. Eu acho muito interessante que a Nath falou sobre essa construção, essa trajetória, né? E eu queria entender como é que foi para vocês a primeira perspectiva, né? E eu acho que é muito incrível porque, e a gente vai chegar lá e pode falar mais para frente, porque também pode ser algo, né, até certo ponto, reversível. E não que tenha que ser, mas que a gente tenha a coragem de ser sincera com a gente em cada momento, né? Inclusive, também um assunto muito polêmico, mas mais polêmico ainda que esse, são das mães que são mães e não querem mais ser mãe. Porque, assim, paternidade,
né? Algo, né? Vocês devem acompanhar a criança registrada sem pai, Nana. E existem mães que, se por acaso, sei lá, a gente vê histórias, foi morar em outro lugar e deixou os filhos com o pai. Elas também são julgadas no nível de tipo, cara, ela não quer exercer essa maternidade próxima. Porque, né, quem somos nós pra julgar? Mas julgar a mãe, colocar o dedo na cara da mulher, na verdade, julgar a mulher sempre é algo que a nossa sociedade faz de forma muito à vontade. Todo mundo é muito à vontade pra julgar, né, a que quer e que não quer. Então, retomando, como que surgiu pra vocês essa percepção? Porque como é algo que é dado, como é que vocês começaram a falar, cara, eu acho que não tô afim disso aí não, dessa história de ser mãe, não. Grandíssimo processo de terapia, né? Graças a Deus, obrigada, terapia. Eu levei muito tempo, na verdade, assim. Eu acho que eu já quis ser mãe. Na verdade, eu acho que a gente parte do pressuposto que a gente quer ser mãe. Porque contaram pra gente que um dia a gente vai querer e que vai dar aquele... Ai, não, mas um dia a natureza vai te chamar. E eu ficava ali esperando a natureza me chamar. Bom, gente, ela ainda não me chamou. Tô aqui bem linda, esperando o chamado da mãe natureza. Que não estava acontecendo. Então, enquanto não tá acontecendo, tô aqui surfando, feliz, correndo, vivendo minha vida lindamente. Quando eu conheci o meu atual marido, ele chegou com a Amanda. Uma menina linda, maravilhosa, de 3 anos. Que eu caí de amor por ela, assim, no momento 1. E até hoje ela tem 12 anos. E aí eu falei, nossa, eu gosto dessa coisa de cuidar de uma criança. Eu gosto de maternar. Será que eu quero ser mãe? E aí eu comecei a me perguntar isso, até o dia que minha ginecologista falou, você tá com 34, eu acho. Você já tomou essa decisão? E eu falei, como assim? Eu tenho que tomar agora? Eu tava ontem surfando e tomando cerveja. Agora eu tenho que decidir se eu quero ser mãe. Eu tava no colégio ontem. Porque é doido, né? Parece que é um grande tempo pra pensar sobre isso. Mas quando vem a pergunta mesmo, é que você se dá conta de que você vai ter que tomar uma decisão. E eu percebi que eu adorava o maternar. Eu adorava cuidar da Amanda, educar. A gente tem um formato de guarda que não é muito comum, então a gente fica exatamente metade do tempo com ela. O mesmo tempo que a mãe dela fica com ela, a gente fica. Eu gostava muito de tudo aquilo, mas tinha pedaços que eu não queria viver. Eu não queria gestar, eu não queria ter um bebê muito dependente de mim por aquele primeiro período da vida. As coisas que eu passei com a Amanda... Então, o período da birra, o período da fralda, o período da chupeta, e que eu passei com ela, eu não queria passar de novo. Eu tava... O meu desejo de maternar estava satisfeito com ela. E aí eu falei, é isso, eu tô feliz assim. Não quero ser mãe, não preciso ser mãe. Você sente que, então, o madratismo, né, que é uma palavra tão... Uou. Existe isso, madrastismo? Nunca tinha ouvido também. A gente vai fazer um episódio, vamos fazer, vem aí, falando só sobre isso, né? Mas assim, o ser madrasta, né? Você acha que de alguma forma saciou esse seu desejo de cuidar e tá tudo bem. E eu acho que é muito incrível porque as pessoas não param por aí no você quer ser mãe ou não quer ser mãe. Quando você, no meu caso, é mãe, eu tenho uma filha de 3 anos, elas perguntam, e o segundo, quando vem? Então não, é infinito, sabe? Esse direito que as pessoas acham que tem de decidir sobre a nossa vida. Então nunca vai acabar, gente. A questão é essa. Mas me conta, como que foi esse processo pra você, Amanda? Só pra te dizer que nesse meu podcast eu recebi muitas mensagens de mães que ouviram o podcast, que já são mães, ouviram, Amanda, eu adorei e tal, é isso aí. Porque eu acho que mesmo elas sendo mães, assim, quando elas pensam num segundo ou num terceiro filho, deve ter aquele sentimento também de, tipo, preguiça. Poxa, eu acho que eu não... de preguiça, eu acho que eu não quero, entendeu? Então, acho que elas se identificaram um pouquinho com a gente lá no podcast. Mas, enfim, pra mim veio esse esclarecimento, assim, na minha cabeça, ele veio um pouco antes do que a Nath contou. Quando eu tinha 30, eu já sabia que eu não queria. Mas, assim... Até, sei lá, uns 28, eu tava indo meio que na onda. Eu lembro que eu tinha um namoradinho, falava de filho, mas assim, era um negócio porque era o checklist da vida, entendeu? Você tava esperando a natureza te chamar. Exato. Amiga, a gente tava ali esperando a natureza te chamar, ela deixou a gente. Mas aí depois, eu tinha lá uns 30, e eu tava assim, cara, eu queria fazer tanta coisa da minha vida, mas tanta coisa, que não cabia um filho, pensar em ter filho. E são coisas infinitas que até hoje, eu com 42, quero fazer, entendeu? Não parei ainda,
né? Então, acho que nos 30 eu já tava assim, tava muito claro pra mim que eu não tinha essa vontade. Eu conheci meu atual marido quando eu tinha 31, e eu lembro que eu conheci ele e eu já falei pra ele, né? A gente começou a se envolver mais, e eu já falei, olha, eu não tenho vontade de ser mãe. E, por ironia do destino, a mãe dele era pediatra e o pai ginecologista obstetra. Nossa, E a eu fui conhecer expectativa a desse família, povo. Tava tudo exatamente. pronto pra ela. Exatamente, fui conhecer a família e já, né, teve esse papo e tal. E aí, o meu marido, na época, já deixou claro. Falou, então, a gente, né, a Amanda não quer ser mãe, papapá. Enfim, mas aí, fica muito fácil quando você se permite a não ser mãe. Então, pra mim, quando foi assim, poxa, eu acho que eu não quero ser mãe. Então, assim, eu me permitia não ser mãe, mas claro que se essa vontade tivesse aparecido aos 34, aos 35, aos 36, eu teria mudado de ideia numa boa. Mas, na verdade, nunca apareceu. Então, assim, eu sempre falei, não, eu não tenho vontade de ser mãe, eu não quero ser mãe, mas se um dia eu acordar, meu Deus do céu, mudei de ideia, tudo bem, não tem problema de mudar de ideia também, entendeu? Só que isso nunca aconteceu. E agora, na minha idade, eu tô mais para não tive filhos do que para acho que não vou ter, entendeu? Então, assim, pra mim já é eu não tive, sabe? Claro que tudo pode mudar e eu sou super aberta à adoção, eu não acho que maternidade, né, é só gerar. Inclusive, eu tenho até pavor de gestar. Eu descobri que esse é uma tocofobia que chama, na minha investigação no meu podcast, chama tocofobia. Eu sempre tive pavor de gestação e eu sempre falei que se um dia eu mudasse de ideia, seria através da adoção. Mas eu não mudei até hoje, acho que agora, essa altura do campeonato, vai ser difícil mudar. E na verdade, assim, eu vou falar um pouquinho do meu processo, assim. Eu estou casada há 20 anos, fazer as contas, eu sou de humanas, gente, eu não sou de exatas, meu marido me mata quando eu perco as contas. Mas acho que são quase 21. 21 de relação e 15 de casado. Amiga, e aí... parabéns. Eu tô assim, eu tô aqui chocada. Já mereço um troféuzinho por isso. Gente, começou adolescente, então. Começou com 19 anos, eu tô com fazer 40 agora, esse ano. E, enfim, então a gente tem 21 e 15, quase 16 de casamento. E é isso, nosso começo de relação era algo que eu pensava, se eu for ser mãe, vai ser um dia tão distante, não vai ser pra agora, porque eu sou muito workaholic, eu amo meu trabalho, a gente ama viajar, então a gente curtiu muito essa relação de viajar, aproveitar e trabalhar, enfim. E então eu não via que tinha espaço, eu não via que tinha tempo, e pra mim não era uma questão de considerar isso. Eu falei, pode ser que algum dia, né, aconteça. Aguardando o chamado da natureza. E eu vou te dizer que o chamado, ele nem veio da natureza. Quer dizer, veio da natureza, mas veio da pandemia. Foi muito específico, assim. Porque quando o mundo parou, como eu era muito, né, eu sou atriz também, tinha 2 grupos de teatro e curso de... o meu dia, assim, começava às 8 da manhã, eu chegava em casa às 11h30 e vamos que vamos. Então, quando o mundo parou e a gente foi pra dentro de casa, eu parei... Sei lá, é quase como se eu parasse pra analisar a vida, o antes, o agora, a pandemia e o depois. E aí me veio essa percepção, assim, de que, cara, eu estou vivendo coisas incríveis, mas estou vivendo só para o trabalho, colocando energia só nisso, o que tá tudo bem, mas será que é isso que eu quero continuar fazendo nos próximos 10, 20 anos? Enfim, fiz toda a minha investigação, né, o meu dever de casa de investigar, e achei que a resposta era, bom, eu acho que chegou o momento dessa maternidade. E aí vem a minha pergunta. Porque vocês falando da decisão de vocês parecem muito bem resolvidas. Parece que esse processo, desde cedo, foi muito estabelecido e veio com bastante clareza para vocês e convicção. E o que eu vejo nas redes sociais, quando tem posts nesse sentido, do não quero ser mãe, é realmente essa briga, essa treta entre a mulherada, né? Entre as que são mães, você não sabe de nada. Vem aquele mundo assim. E aí muitas, né, a gente até pode daqui a pouco falar sobre esses ataques, mas eu queria focar nas mulheres que decidem não ser mãe. Muitas relatam que sentem uma pressão absurda. Eu nunca senti essa pressão. A minha sogra encheu meu saco, a minha mãe. E, de fato, foi muito genuíno quando veio na pandemia, porque eu estava ali e parei pra pensar na vida como um todo. Mas eu queria saber se vocês sentiram, porque eu fico pensando, gente, como será que é dar
bola, e eu dou muita atenção pra opinião dos outros em vários outros aspectos da minha vida. As inseguranças femininas. Eu fico, gente, será que estão pensando isso de mim? Será que nananã? Será que eu tô sendo muito grossa? A gente tem as nossas noias. Mas essa noia do tipo, você tem que ser mãe, sempre nunca falei, minha vida. E isso é uma coisa que é tipo, né, meu corpo, minhas regras, minha decisão. Pra vocês sentiram ou sentem que essa é uma pressão concreta? Pra mim, ela ainda tá muito num campo do subjetivo, assim, cara, é o que o outro pensa. Vocês sentem isso? E você, Amanda, entrevistando tantas pessoas sobre o tema, como é que vocês conseguem traduzir essa pressão? Por que pega tanto, de fato, pra algumas mulheres? Assim, falando por mim, eu nunca senti essa pressão, mas porque eu nunca permiti que o outro me pressionasse. A vida é minha, eu sou muito segura da minha vida, do que eu quero fazer, do que eu quero conquistar. Eu não permito que outra pessoa me pressione, entendeu? Eu pago as minhas contas, não devo nada pra ninguém. Se por acaso eu e meu marido, a gente chegasse num desacordo, ele quisesse muito ser pai, né? Ali a gente tivesse uma questão com isso, provavelmente a gente não estaria junto até hoje, porque eu não iria ceder também a uma pressão do marido por uma decisão que muda tanto a vida, né? Então, assim, eu particularmente, eu nunca permiti que os outros me pressionassem. Eu sempre banquei com muita firmeza e com muita firmeza mesmo, assim, não, eu não quero e não tô aqui me abrindo para você dar seu palpite com relação a isso, entendeu? Uhum. Mas eu sinto que né, no meu podcast, conversando com outras mulheres e até estudando um pouco sobre o assunto, eu acho que eu tenho um certo privilégio pelo meio que eu vivo, assim, né? Eu tô em São Paulo, uma cidade grande, aqui tem gente de todo tipo, eu sou amiga de mães, de não mães, de casal gay mulher, de casal gay homem, assim, então assim, a gente convive com pessoas de todos os tipos, né? E eu fui percebendo que as pessoas que se sentem pressionadas geralmente são pelo meio onde elas vivem, então às vezes elas não têm nenhuma amiga que não quer ser mãe, todas são mães e ela tá sozinha. Entendeu? Então, às vezes, ela mesma se pressiona porque, poxa, com quem que eu vou conversar? Como é que eu vou, né? Se sentir excluída se sente excluída, não consegue ter uma né? amiga, né? Às vezes, ela tem uma família, né, muito conservadora, que não adianta ela falar que não quer, a família vai ficar ali na orelha, enchendo o saco para isso, né? Então, eu acho que depende muito do meio onde você vive, né? E eu acho que aí a gente volta para aquela coisa do autoconhecimento, né, de se conhecer, que é você pegar uma autoconfiança aí para você e bancar essa decisão e não ligar para o que os outros falam. Deixa encher o saco. Problema deles. Quem encher o saco enche. Eu não tô nem aí, ó. Entrou pro ouvido e sai pelo outro. Então eu acho que eu sei que é chato, é ruim, mas eu acho que tem que trabalhar essa autoconfiança para bancar e não se importar com o que falam. Eu, quando vejo os comentários e vejo esse tipo de situação, quando eu tenho vontade de responder para as que decidem não ser mãe, é nesse sentido, né? Eu acabo não respondendo porque a gente não sabe como vai chegar no outro, mas é nesse sentido de falar, amiga, se liberta, dane-se que os outros pensam, nesse sentido, não, e tem sabe? uma outra coisa, essa história do, porque é o maior amor do mundo. Gente, eu simplesmente não tenho vontade de sentir esse maior amor do mundo. Não tá me fazendo falta nenhuma. Sim. Gente, eu quem sou feliz disse de outras formas. Eu tenho muito problema com essa ideia de que o amor, ele pode ser mensurado como um número. Assim, o maior amor do mundo. As pessoas olham a minha relação com a Amanda e eu escuto muito assim, mas você é como se fosse mãe dela. Porque o amor que você sente por ela é como se fosse. Eu falo, gente, vamos lá. Por que um amor muito grande tem que ser um amor de mãe? Por que eu não posso sentir um amor muito, muito grande por ela? Enorme, eu não sei colocar em palavras o tamanho do meu amor por ela. Por que tem que ser comparado ao amor de mãe? Deixa a mãe com o amor de mãe, me deixa com o meu amor de madrasta, é tudo amor. Olha que bom que é uma criança que tem um amor desse tamanho do pai, um amor desse tamanho da madrasta, um amor desse tamanho da mãe. Tem amor de vó, tem amor de tia. É tudo amor, a gente não precisa colocar amor em escala, né? E aí, voltando para a coisa da pressão, se eu puder complementar, eu acho que primeiro que a pressão externa, ela abala, porque ela abala a sua tomada de decisão. Eu me lembro que quando eu tinha dúvida, eu ficava assim, gente, mas dizem que a pessoa, quando ela quer ser mãe, ela sente. É uma coisa que vem do útero, chamada natureza. Ai, você sente que chegou a hora de você ser mãe.
E, por outro lado, as que não querem ser mães, elas têm certeza que não querem ser mães. E eu não tava nenhum nem o outro. Eu falei, ixi, gente, e agora? Como é que... Então, qualquer pressão externa abala quando você não tem certeza. E tá tudo bem não ter certeza. É isso que a Amanda falou. Eu, esse ano, troquei meu DIU. Na troca do DIU, eu pensei, vamos avaliar se isso ainda é uma certeza. Sim, ainda é uma certeza. E eu acho importante a gente saber também que existem pressões, porque a gente pensa pressão como essa coisa assim, imagina que absurdo, você não vai ser mãe, você não quer ser mãe, isso é um absurdo. Eu nunca senti essa pressão. A minha família, eu venho de uma família, somos em 14 primas mulheres. Uau. Eu sou a única que não sou mãe. E minha irmã mais nova, dentro dessas 14. Mas eu acho que a minha família já esperava que eu não fosse querer ser mãe. Não sei por quê. Nunca foi um tipo, e aí? Vai ter filho? Nunca ouvi. Mas o meu marido teria outro filho quando a gente começou a estar junto. Então, foi uma conversa ali diferente do seu. Foi tipo assim, putz, eu gostaria de ter um filho com você. E eu falei, não sei se gostaria de ter um filho. Vamos ter que conversar sobre isso. Porque se é pra você uma necessidade vital, você quer ter outro filho, e pra mim é um não definitivo, pode ser um problema. Temos um impasse. Temos um impasse. Não foi porque a gente se entendeu nessa decisão. Mas é uma pressão que ela vem amorosa, ela vem, tipo, nossa, eu acho que seria uma delícia ter um filho com você. Outras pressões que vêm, eu escuto muito, ai, mas você seria uma mãe tão maravilhosa, você seria uma mãe tão boa. Eu falo, eu sei. Que bom que vocês acham isso. Sinal que eu sou uma boa madrasta, que vocês olham e falam, nossa, ela é tão boa madrasta que ela seria uma ótima mãe. Mas eu não preciso. Eu tô feliz sendo uma ótima madrasta. Sabe? Mas são pressões que vêm... É isso, às vezes não vem de um jeito agressivo. Né? Às vezes a pessoa não tá querendo te pressionar, ela tá... Eu queria pegar justo essa fala, esse termo que você falou, né? Uma pressão amorosa. A pressão vem amorosa. Como é que foram esses diálogos com os parceiros, assim? Ou quem, sei lá, uma mulher que tá pensando em ter essa conversa, que tá ali se sentindo pressionada por essa pessoa que ela ama, né? Eu acho que é o mais difícil. Eu acho que talvez seja o ponto mais sensível da decisão, porque envolve amor, e o amor é muito subjetivo, né? E é muito você colocar ali numa balança, poxa, é o meu amor próprio, é o caminho da minha vida, mas essa pessoa... Pô, isso eu acho difícil mesmo. Como é que foi pra vocês? Que dicas vocês dão para que esse consenso chegue? Porque você não quer... Eu tenho uma frase de um pensador que ele diz assim, né? Que ele não tenta convencer as pessoas a nada, porque convencer é uma tentativa de você colonizar o outro, né? E é isso, então a pessoa que você ama, você não quer convencer ela, mas ela também tem a decisão e livre-arbítrio da vida dela. Enfim, dicas baseadas nos fatos reais da vida de vocês. Eu acho que, assim, a primeira coisa e que é muito comum, você não pode deixar que aquele assunto ele vire um tabu no seu relacionamento. Não tem como. Fingir que o elefante branco não tá na sala, entendeu? E empurrando e tal, né? Às vezes no começo você pode até fazer isso, mas assim, é inevitável. Isso uma hora vai bater na tua porta. Você vai ter que falar sobre aquilo. Então, eu sempre tive essa preocupação de nunca deixar com que esse assunto fosse um tabu. Sempre, meu marido, muito livremente, poderia me falar todos os desejos dele, o que ele queria fazer, se ele mudasse de ideia. E tem uma coisa no meu relacionamento, eu conheci meu marido, eu tinha 31 e ele é mais novo, ele tinha 24. Então eu sabia que eu estava uns anos à frente, que ele poderia depois, em certo momento, virar e dizer, olha, pra mim bateu aqui, tô com 30 e pouco, já bateu, entendeu? Então, eu sempre deixei a porta muito aberta pra gente falar sobre o assunto. Eu sempre deixei claro que eu não tinha esse desejo, mas, assim, sempre deixei aberto pra conversar. E eu acho também, essa é uma outra dica que eu dou, além de não ter um assunto tabu, eu acho que essa conversa ela tem que ser renovada com o tempo. Num relacionamento de 5, 11, 20 anos como o seu, né? Esse assunto ele tem que vir o tempo todo, numa boa, do tipo assim, estamos alinhados, os desejos são os mesmos, é isso, não é? Isso tem que acontecer, né? Uma vez o meu marido falou, não sei, até pensei, de repente, ter filho, porque às vezes você escolhe ter filho também por ser uma saída mais fácil para resolver sua vida, né? Você tá ali com um vazio ali dentro, você fala, pronto, vou ter um filho, né? E para homem é muito mais fácil, né? Porque não vai sobrar para ele depois, né?
E aí, uma vez, ele comentou isso comigo. Passou pela cabeça dele. Eu falei, olha, leva isso pra sua terapia. Eu falei, trabalha isso, vai ver. Falei, porque se você realmente quiser, a gente precisa conversar mais profundamente sobre esse assunto. E ele fez isso, ele trabalhou na terapia, voltou e falou, não, né, não quero, não, né, tipo, nada a ver e tal. E foi ótimo, assim, nunca mais esse desejo passou por ele, nunca mais, né? Mas eu respeitei o momento dele e falei, é isso, vai se conhecer, vai ver isso, o que é, porque, né? E é isso que a gente faz no dia a dia, não deixamos o assunto ser tabu e renovamos a conversa o tempo todo, né? E terapia para cada um dos envolvidos na relação. Exato. Isso Por sim. favor, homens, exato. façam terapia, Exato. gente. Vamos É nessa. Mas você sabe que o tema do marido foi o tema que o quê? No podcast de Amanda 90, Foi polêmico. menina, levantamos uma polêmica. Porque Vamos levantar aqui também. Vamos levantar aqui vamos. também. Uma série de pontos, né? Primeiro, eu acho muito importante a gente entender. Eu acho que a conversa feminista, ela é muito importante. Ela levou a gente para muitos lugares e ainda tem que levar para muitos outros. Mas a gente tem que lembrar que um relacionamento é feito de duas pessoas. E a outra pessoa, ela pode ter o desejo dela. Esse cara pode querer ter um filho. Isso, o desejo dele ser pai não invalida o seu feminismo e o fato de você fazer com o seu corpo o que você quiser. Partimos desse pressuposto. O casamento não é ou não deveria ser uma prisão. E às vezes eu acho que o amor, as pessoas têm uma percepção de que amor e conversas práticas não combinam, não cabem juntas, assim. Porque eventualmente fala, bom, tudo bem, eu te amo, você me ama. Pra você é vital ser pai. E eu não quero ser mãe. E aí? Talvez a gente não vai ficar junto. Existem algumas coisas que são tão irreconciliáveis que o amor não cola. O amor não é suficiente pra colar essas coisas irreconciliáveis. Outras, não. Outras você consegue falar assim, tudo bem, eu gostaria, mas você não... Eu consigo viver sem isso. Eu consigo ser feliz sem isso. Mas eu acho que a conversa sincera e honesta, ela é indispensável. E aí, quando eu digo sincera e honesta, também tem a ver com praticidade. Porque, assim, eu sinto que às vezes a conversa do ter filhos ou não ter, ela vai para um lugar muito do sentimento, muito, ai, mas olha, você gosta de criança, eu gosto, vai ser tão lindo, ai, que mais uma pessoa para meninas. Bom, tá bom, legal. Vamos lá, vamos conversar. Bonito, mas... Bem lindo. Mas assim, putz, a gente gosta tanto de viajar, a gente sabe que isso vai ser inviabilizado durante tanto tempo. E que depois de um outro tanto tempo, essas viagens vão ser diferentes, porque muda a vida das orçamento. Orçamento. Muda tudo, gente. Queremos fazer isso agora? Não queremos? Essa conversa, em termos práticos, ela é muito importante. E aí, o que virou polêmica no podcast de Amanda foi que eu disse que, na minha segunda troca de DIU, que aconteceu esse ano, eu falei pro meu marido, amor, então tá, a gente já conversou que a gente não vai ter um filho, né? Você, outro filho, e a gente, um filho. A gente entendeu que a gente já tá na mesma página sobre isso, beleza. Ele falou, eu acho que você tem razão, acho que agora não, tudo bem, não preciso ter outro filho. Legal. Eu não quero mais passar pelo procedimento do DIU. O que você acha de você fazer uma vasectomia? Aí ele falou, ok por mim. Ok por mim, vou procurar um médico pra fazer a vasectomia. Quando ele foi ao médico, o médico fez uma anamnese, fez perguntas pra ele. E uma das perguntas foi, então por que você quer fazer uma vasectomia? Você não quer mais ter filhos? Você já tem uma filha, você não quer mais ter filhos? Ele falou, na verdade a minha mulher não quer ter filho. Aí ele, bom, tá, mas essa não é uma vontade sua ou não é uma vontade dela? Gente, cadê o nome desse médico na minha mesa? Então, essa foi uma das conversas que surgiu do... Eu não sei se eu acho que... a polêmica é essa. Algumas pessoas ficaram do lado do médico, algumas pessoas ficaram do lado, né? Eu gostei do médico ter feito esse questionamento. Então teve gente que ficou a favor do médico e teve gente que nem eu, que torceu o nariz pra esse médico. Exatamente. Até porque, assim, gente, ele foi ao médico, aí ele me contou o que o médico disse. Eu estou aqui contando para vocês o que o médico disse. Então tem 3 escalas de contou aqui. Mas eu acho que quando eu fui pôr meu DIU,
A minha médica falou pra mim, olha, Nath, esses são os riscos envolvidos em colocar um DIU. Pode haver, quando a gente coloca sem câmera, pode haver uma perfuração de útero. Você pode ter cólicas, você pode... Eu acho que faz parte a gente ser informado do que pode acontecer e do que não pode acontecer. O médico falou pra ele, olha, esse é um procedimento reversível até a página 2. É um procedimento que pode não ser reversível, porque você fica muito tempo com aquele canal bloqueado. E deu pra ele... As pessoas acham que é uma chavinha que você fecha e abre depois. E não é bem assim. É uma cirurgia, assim como a colocação de um DIU. E o médico falou, olha, e se você se separar da sua mulher? Eu acho que você tem que pensar em todos esses pontos. Eu tô ficando com ranço, mas segue a conversa. E aí ele voltou e falou, amor, ó, é isso, eu conversei com o médico, ele me trouxe essas questões, e eu admito que fiquei um pouco desconfortável com as questões que ele me colocou. E aí, esse foi o momento em que eu fui julgada como não feminista nas redes sociais. Eu falei pra ele, cara, eu elaborei o não querer ser mãe em terapia durante 5 anos. Foi a primeira vez que te colocaram essa pressão da decisão definitiva. Pois, homem, claro, a sociedade não coloca essa pressão. Ok, mas assim, eu vou falar que então você é obrigado a fazer uma cirurgia porque eu não quero... Leva pra terapia. Eu troco o DIU mais uma vez, leva pra terapia. A gente tá junto faz 10 anos. Você tem... É o seu corpo também, sim. né? Você não pode me pedir pra violentar o meu corpo. Eu não posso te pedir pra violentar o seu corpo. Leva o seu tempo pra elaborar isso, a terapia. Ele levou pra terapia, voltou, falou, olha, amor, beleza, todas as conversas que a gente teve, hoje eu consigo voltar no médico e ter respostas para as perguntas que ele me fez. Nunca ninguém tinha me feito. Olha. Então é isso, assim, é uma tomada de decisão nossa, mas quando você tá num relacionamento e você toma essa decisão em conjunto... Não, mas você tá super coerente, assim, nesse raciocínio, né? Sim, Obrigada. quero dizer que sempre estive do lado da Nath nessa briga. Obrigada. Não, coerente, Gente, madura, conseguiu ter não me agrida, empatia você com o Não, gente, outro. relacionamento saudável, é isso. Mas Não, por que as não pessoas existem ficaram imposições. doidas? Ué, porque achavam que a Nath tinha que obrigar o marido dela a fazer a vasectomia. Ah, não, também não. Eu Foi não tô nesse pra time esse, que foi eu pra obrigaria, esse não. lugar, Foi pra assim. esse lado, entendeu? E Mas como? Como que então? Aí você teve que colocar um outro DIU porque ele não estava preparado para fazer vasectomia? Não, gente, assim, também, primeiro né? que ninguém teve nada, calma, assim. Porque você escolheu, no fim, são... não, e queira ou não queira, o DIU é uma chavinha, né? Que você coloca e tira a hora que você quiser. Coloca e entendeu? tira quando A quiser. vasectomia é uma coisa mais complexa e que pode ser irreversível. Exatamente. Então não são iguais. Não E são. que uma escolha desencadeia a outra. Exato. Então, ele tava na dúvida, ele não tinha escolha madura, você foi lá e falou, não, mas a minha escolha ainda não sei mais, eu vou continuar com esse cara. Ou a sua escolha poderia se falar, então, amor, tipo, beijo, tchau. Sinto muito, esse entendeu? relacionamento não funciona mais. Você escolheu Exatamente. e, assim, super coerente. Nossa. Todo mundo escolhendo terapeutizado. No que a gente volta o quê? Homens, façam terapia, por favor. Ajuda muito esse tipo de conversa. Todo tipo de conversa. Muito bom, gente. E acho que a gente já tá nos minutinhos finais. E eu acho bom a gente Já? fazer. Não. Ó, falta Rápido. estamos 40 minutos quase falando. E rápido mesmo, né? Quando o assunto tá bom, vai rápido. Pontos positivos, acho que assim, a gente, de novo, não quer colonizar ninguém, catequizar. Mulheres, vamos não... Todo mundo agora, não vamos mais ter filhos. Enfim, mas acho que é bom a gente falar dos pontos positivos, assim, né? Fazer essa listinha para quem ainda não se investigou. Vamos fazer o checklist, assim, pontos positivos de você não escolher a maternidade compulsória, né? A gente falou aqui já sobre viajar, sobre se dedicar à sua carreira, pensar na energia que despende uma criança, a formação de outro ser humano, privação Cuidado, de sono, né? pelo Cuidar amor de do Deus. outro dá muito trabalho também. Muito trabalho, e para você fazer, né, com assim, consciente, Uhum. presente, dá muito trabalho. E aí você abriria mãos de outros caminhos e falar sobre como você pode ser potência para a sociedade de outras formas. Porque a sociedade também cobra muito isso aí dos casais, né? Ai, tenha um filho porque seu filho vai transformar o mundo, porque você... Ai, já falaram isso para mim e pro meu marido antes da gente, né, decidir ter a Serena. Ai, são casais como vocês que têm que colocar filhos no mundo, porque vocês são tão legais, com certeza essa criança vai ser... que, né? Não necessariamente, né? Não me Tem passe esse tanta- job. Obrigada, não quero esse job.
Mas eu acho que é importante a gente falar, olhando, né, para esse feminismo, para essa potência da mulher e do casal em si, de como a gente pode entregar e devolver para a sociedade, se é que a gente tem que devolver alguma coisa, né? De outra forma, colocando a nossa energia em outras questões, né? Em questões que podem trazer um impacto muito positivo, às vezes mais positivo do que, né, ser mãe, do que ter uma criança, né? Então, acho que... Qual é a listinha de vocês? Eu acho que tem uma coisa muito... Tudo isso que você falou, mas acho que tem uma coisa muito simples também, que é assim, você ouvir o seu desejo. Muita gente se culpa, né? Se cobra, assim, do tipo, eu não deveria sentir isso, não deveria... Gente, tá tudo bem você nunca ter o desejo de ser mãe, esse desejo nunca aparecer, nunca pintar, né? Tá tudo certo. E se ouve? Poxa, nunca apareceu, quer saber? Tá tudo bem, não vou ser mesmo, porque nunca apareceu, né? Eu acho que isso é muito importante. Eu acho que isso vai poupar muitas mulheres de frustrações caso elas façam algo que elas não... Tanto as que querem ser mãe e deixam de ser, vice-versa, né? Eu acho que ouvir o seu desejo e respeitar, entender que tá tudo bem aquela sua vontade, entendeu? Eu acho que o desejo é fundamental, primordial, mas pensando numa balancinha, porque nós somos, às vezes, contraditórios, ambivalentes demais, e aí nessa balancinha existe uma lista de desejos, outra lista de desejos, e às vezes, tipo, elas entram em conflito, né? Às vezes é possível você fazer duas coisas. Então, nessa lista que impulsiona você esse desejo de afirmar e sustentar o não quero, o que vocês levam mais em consideração? O que move mais vocês a sustentar essa decisão? Vocês conseguem listar? Eu acho que eu consigo, porque eu falo de um lugar que é muito diferente, que é... Eu tenho uma criança metade do tempo, e aí tem quem diga, mas você não sabe, você não é mãe. Gente, tudo bem, a gente não precisa entrar nessa comparação. Mas ela mora comigo, está comigo, eu cuido dela metade do tempo, e metade do tempo não. É muito bom ter uma criança na sua vida. É muito bom não ter uma criança na sua vida. São rotinas completamente diferentes. E aí na balancinha do não, pra mim fica muito claro como quando ela não está com a gente, os meus desejos são prioridade. O meu tempo é prioridade. O que eu quero ver na TV é prioridade. Se eu quero ler ou se eu quero assistir um filme é a minha decisão. Uma sonequinha domingo à tarde, hein? Se eu quero comer pizza na quarta-feira à noite, é minha decisão, não é tipo, putz, mas aí não dá pra comer pizza com a criança, eu tô aqui, ó, na quarta-feira, tô fazendo aqui pra ela ter uma alimentação saudável, vou comer uma pizza na quarta-feira à noite. Cara, a liberdade de fala, a liberdade de existir enquanto indivíduo sem uma criança, ela é maior. É maior porque você simplesmente, o tempo que você tem livre pra dedicar, ele é pra você. Quando você tem outros, e eu acho que isso parte do pressuposto da empatia de qualquer relacionamento, quando você tem outros, você divide, você vai pulverizando esse seu tempo e presença pra si mesma. E uma criança pulveriza muito, demanda muito tempo, energia, dedicação, carga mental, preocupação, carinho, afeto. Se você tá doente, a sua criança tá doente, você vai cuidar da sua criança doente. Eu sei, você vai cuidar da sua criança doente. Se você tá com frio e você tá com a blusa e a criança tá com frio, tu tira a tua blusa pra dar pra criança. Eu sei. Quando você é só você e outro adulto, né, no outro relacionamento, você vira pro seu pai e fala, azar o seu que você não trouxe a blusa. Só lamento. Ficarei bem quentinha com a minha. Isso não acontece quando você tem uma criança. Muda tudo. E eu acho que ótimo a Nath estar aqui, porque ela vive os dois lados, né? O do cuidado e o de não precisar, os dias que ela não precisa cuidar também. Para mim, é uma listinha, assim, eu não tenho uma lista exatamente, mas eu sou tão feliz com a minha vida, assim, e assim, eu não sinto falta de ter algo, eu não gosto de pensar na ideia de alguém depender de mim, entendeu? Isso, eu não gosto, eu sou uma mulher independente, eu gosto de pessoas independentes do meu lado, eu, sabe, assim, sou desse jeito, e não gosto da ideia de ter alguém dependendo de mim, sabe? E eu sou muito feliz com a minha vida. Teve uma pessoa que me escreveu, que ela ouviu meu podcast, ela falou assim, Amanda, a gente tem que falar mais sobre celebrar não ter filho, o quanto é bom, o quanto de coisa legal que a gente faz, porque a gente fica passando de bruxa, né?
E não, assim, a gente faz muitas coisas legais por não ter filhos, entendeu? Assim, né? Meu irmão não conseguiu ir no cinema ver Ainda Estou Aqui porque tem uma criança de 1 ano e meio em casa, entendeu? Eu já fui 2 vezes, entendeu? Lero. Então assim, eu saio, né? Meu irmão é mais novo do que eu, tem uma criança de 1 ano e meio, então assim, ele vê que eu tô fazendo isso, tô fazendo aquilo e tal. Ele tá muito feliz com o filho, claro, mas assim, eu vejo que são vidas diferentes. Eu vejo que a gente tem a liberdade de acordar mais tarde e tal, não sei o quê. E eu sou muito feliz com essa vida que eu levo. Eu não tenho vontade, não sinto vontade de ter alguém ali dependendo de mim o tempo todo e que eu tenha que dar essa atenção toda e a responsabilidade de criar um ser humano, né? Eu acho que eu seria uma mãe maravilhosa, pra ser bem honesta. Maravilhosa, assim. E acho também que isso me faria muito mal, porque eu acho que eu seria do tipo super protetora. Então eu acho que me afetaria demais também psicologicamente. E eu não quero mudar nada disso, eu não quero mudar nada do que eu sou. E todos os meus projetos futuros, eles não cabe uma criança nesses projetos, entendeu? Tanto pessoais quanto profissionais. Pra então... encerrar, eu tinha falado que era a última, mas pra encerrar, antes da gente Tá. ir pra almoçar, gente, já revelando o horário que a gente tá gravando esse episódio, vocês, com essa perspectiva, com essa visão, consolidando essa decisão, vocês conseguem ser boas redes de apoio para as amigas mães? Vocês, porque nós aqui do lado da maternidade temos uma queixa muito grande que é: virei mãe, perdi metade das amigas. As amigas não entendem essas demandas de que, cara, ela não vai poder. Você chamou para um evento, ela não foi por causa do filho, você nem chama para o segundo, né? Como é que vocês se veem nesse papel de, ok, não sou mãe, vou dar apoio, vou de alguma forma ajudar, ser a aldeia para essas outras mulheres que são mães? Pra mim, eu continuo falando com as minhas amigas normalmente, chamando normalmente, assim, e aí cabe a elas decidir se elas podem ir, não podem ir, se elas podem fazer alguma coisa, enfim, eu procuro levar isso com a maior naturalidade do mundo, assim, pra mim não mudou, entendeu? Eu deixo pra elas decidirem até onde que elas podem ir. Eu sigo sendo amiga do mesmo jeito. E tem uma coisa interessante que eu tenho um casal de amigas que elas tiveram um filho e elas estavam planejando a festinha de aniversário de 1 ano. E elas falaram pra mim que elas não iam convidar uma galera porque elas não queriam muito adulto na festa de criança. Então que elas não iam convidar os amigos, as amigas e tal. Eu falei, peraí, você reclama que a gente some, né? E aí você faz a festinha, você não vai convidar a gente pra ir? Olha. Falei, então não faz sentido, né? Aí deu um textão lá, falei, não, a gente quer estar presente, queremos estar na festa, né? Assim, faz parte e tal. E aí ela acabou fazendo uma festa super deliciosa, convidou todos os amigos, foi ótimo, fomos lá, divertimos, enfim. Ai, que demais. Não, vou considerar essa sua fala, porque estou fazendo a lista do aniversário da minha filha. Viu só? Chama Mas a tem uma gente. questão que pega de ordem prática, que é o orçamento da festinha. Então, às vezes você pensa, eu vou trazer mais crianças pra brincar com ela, porque a festa é dela. Mas, de fato, acho que se o orçamento cabe ali, você trazer aquelas pessoas queridas que Eu acompanharam, tenho várias né? amigas que nunca me convidaram pro aniversário do filho. Eu acho isso meio... Gente, esquisito, convida, até entendeu? porque tem Por coxinha, favor. tem brigadeiro. Exatamente, várias a gente coisas legais. ama. A gente não é mãe, mas ama isso. Olha, eu sou madrinha de 3 crianças. E os 2 últimos menores são são irmãos. Então, minha amiga virou e falou assim: achei que eu já acertei em vocês como padrinho no primeiro, vou seguir no segundo, porque aí depois eu vou dar uns padrinhos ruins pro segundo. Eu falei, achei um bom sinal. Acho que é um Ótimo. sinal que acertei como madrinha. Cara, eu acho que tem 2 coisas muito importantes aí. A primeira, eu acho que pra gente ser rede de apoio, a gente tem que lembrar que a mulher que é mãe é mulher. Ela não é só mãe. A gente não tem que começar a tratar elas como mães. Exatamente. Ela é sua amiga. Ela quer ser tratada como mulher, cara. Ela quer que você vire e fale, vamos tomar uma cerveja? Tá aqui, ó, são 2 crianças. Um a gente brinca aqui de bola, o outro a gente, sei lá, dá um celular na mão. Não pode, mas a gente dá, porque é pra você tomar uma cerveja, amiga. Você merece tomar essa cerveja. E aí, eu acho que também tem uma coisa que é muito importante, que eu acho que a gente entende muito isso no trato com o idoso, no trato com as outras pessoas, que somos seres sociais. A gente não pode tratar a criança como se fosse uma coisa que você deixa ali e que você ignora. Se a gente tem esse cuidado, do mesmo jeito que, sei lá, De inclusão mesmo, né? Um de olhar de inclusão. Exatamente. A minha avó teve Alzheimer. Ela contava uma história. Aí ela me contava a segunda vez. Já te contei isso, filhinha? Eu falava, não, vozinha, não contou.
ela contava de novo, e de novo, e de novo. Você se torna rede de apoio quando você trata essa mulher como uma mulher e não como uma mãe. E quando você trata os filhos como pessoas. Como pessoas, cara. Vai no aniversário, sei lá, vocês estão num bar. Eu não aguento essa coisa de, ai, não pode criança, não gosto de criança. Gente, você não tá falando de sorvete de pistache. Ai, não gosto de sorvete de pistache. Como assim não gosto de criança, entendeu? Então, assim, a criança vai estar lá, cara, troca uma ideia, senta, pula na piscina, joga uma bola. Não é possível que você não seja capaz de fazer isso. Se você não é, sei lá, acho que tem uma coisa esquisita aí acontecendo, sabe? Pra mim, isso é ser rede de apoio. Não é só o estar ali pro tipo, ai, se você precisar, deixa ela aqui comigo. É naturalizar essa Exato. Como é que a convivência, gente... né? Exatamente. Naturalizar. Como é que a gente faz essa aldeia ser feliz todo mundo junto? todo mundo. Bora bufar Gente, junto. eu quero ser amiga da Nath, quero ser amiga de vocês. Chama a gente pro aniversário Exato, do seu filho. chama a gente. Já a gente tá na lista, só um minutinho. Ai, maravilhosas. Muito obrigada. Gente, que papo. Nossa, aprendi muito. Vocês são incríveis, Obrigada, encorajadoras. que delícia de conversa. Muito bom. Querem deixar arrobas? O meu é Amanda90, 90 é meu sobrenome, tá? Então vocês podem colocar por extenso, Amanda90. O meu é Nath Leão, underline, porque já tinham pego Nath Leão. O que prova o quê? Que eu entrei tarde no Instagram. Deixa eu fazer um jabá aqui, que agora eu vou gravar a segunda temporada do podcast. Não quero ser mãe agora, então já vou convidar todo mundo que ainda não ouviu a primeira temporada, vai ouvir, que daqui a pouco vem a segunda. Vocês vão gostar. Se vocês estão curtindo esse tema, vocês vão gostar. Vamos, hoje foi só uma degustação da segunda temporada que vem aí. Meninas, muito obrigada mais uma vez pela generosidade de Obrigada a compartilhar. Obrigada pela conversa. E você que nos acompanhou, a gente se encontra daqui 15 dias em mais um episódio de Na Volta a Gente Compra. Um beijo!